E vamos lá, né? Iniciar aqui a gravação do repasso, né, da revisão de pediatria. A prova é hoje, à tarde. Eu já estudei esses temas, já revi esses temas. Fazer prova final é sempre muito difícil, né? Porque está sempre bastante cansado. Mas, bom, eu estudei o ano todo, né? Então tem muita coisa aqui que já foi vista com afinco. E acredito que para relembrar e remanejar para fazer um exame, sobretudo se as questões forem fechadas, né? Acho que o exame. Bom, se forem abertas e se forem fechadas, né? Acho que se elas não estiverem cobrando detalhes muito específicos, fica tranquilo da gente fazer a prova. Vamos lá, né? Repasso de pediatria aqui. Eu tenho 101 cards. Vou tentar ver em quanto tempo aqui que eu respondo a maioria deles, né? Vou tentar fazer uma parada mais acelerada. Sinais clínicos de desnutrição tipo Kwashiorkor. Ah, não, aqui tá pelo último, tá aparecendo pelo último, né? Eu vou remanejar aqui para aparecer aleatoriamente. Vai aparecer aleatório, tá no repetir os cartões com falha por 6 minutos, né? E aqui tá separado um baralho com tudo o que eu tinha de pediatria, que eu tinha separado para as provas, as últimas que foram feitas. E aqui, utilizando como base ali um repasso, um resumo, né? Um repasso, uma revisão final que a professora passou para nós. Eu acho que isso daqui já dá base suficiente para a gente poder fazer essa prova. Vamos lá, classificação de Gomes. Classifica os desnutridos segundo a porcentagem, o peso contra o peso ideal, né? O peso real contra o peso real contra peso ideal. Isso é verdadeiro. Classifica em grau 1, 2 e 3. Divide em duas entidades clínicas, tem conta sinais laboratoriais e clínicos, né? Não, na verdade, a classificação que divide em duas entidades clínicas é a classificação de McLaren, né? Então, dessas aqui, somente a A e a B estão corretas, né? A alternativa é. E aí aqui traz a classificação de McLaren aqui, que vai utilizar alguns sinais clínicos, né? O edema, alteração na pele, edema com alteração na pele, transte do cabelo. Isso aqui é uma perda na coloração do cabelo, se não me engano, né? E hepatomegalia 1. E aí aqui, critério laboratorial, que é basicamente a albumina, né? Então, se a gente considerar que uma perda da albumina muito alta, a gente tem uma síndrome mais tipo Kwashiorkor. De 4 a 8 pontos eu tenho um síndrome misto. Até 3 pontos eu tenho um síndrome que é mais marasmático. Né? Eu acho que esse daqui dá pra eliminar. Crescimento e desenvolvimento, sustencefálico 5 meses, não, é mais cedo. Rolado 7 meses, senta sem apoio de 7 a 9 meses, senta com apoio de 7 a 9 meses. A gente aprende esses marcos do desenvolvimento neuropsicomotor de uma outra maneira, usando os guias do Ministério da Saúde, né? Mas aqui a gente vai utilizar isso como referência, né? Então, se o bebê senta sem apoio de 7 a 9 meses, então ele senta com apoio de 4 a 6 meses, né? E ele rola também até os 6 meses ali. Sustencefálico até 2 meses. Então, alternativa C é a correta. Né? Vamos ver aqui, ó, ele rolado, o rolado está 4 a 6 meses. E aí o card já permite a gente dar uma olhada nesses parâmetros, né? O card já permite a gente dar uma olhada nos parâmetros aqui. Acho que dá para ver tudo, se não me engano. Né? Então vamos ver aqui algumas coisas que são marcantes. Né? Aos 4 anos esse bebê desenvolve controle vesical completo. Um ano para trás, aos 3 anos, ele tem controle vesical somente acordado. Né? Mas a primeira coisa que ele desenvolve, nesse sentido de controlar função autonômica, é um controle intestinal. Então aos 2 anos ele desenvolve o controle intestinal aqui. Né? Caminhar também, que é um marco bem importante, ele vai caminhar sem ajuda aos 12 meses, né? Pressão base, polegar índice, pinça radial. Mas na verdade aqui a pinça radial é fechando a mão contra a palma da mão, né? Contra a região hipotenar aqui. Né? Porque a pinça dígito digital ele vai fazer de 10 a 12 meses aqui, né? Aqui embaixo. Acho que também uma questão que já está batida aqui para nós. Paciente 4 meses com sibilância e tosse secretora, satura 96, frequência respiratória de 35, frequência cardíaca de 133,
4 meses, né? Ele tem tiragem intercostal leve e sibilância só expiratória. Diagnóstico. Para nós aqui, né, o quadro que parece com asma num paciente mais novinho é bronquiolite. Tem que diminuir aqui o volume que está jogando lá para cima. Quadro, então, que parece com asma num paciente mais novinho, né, menor que 4, 5 anos de idade ali, a gente não vai pensar primeiro em asma, né, vai pensar em bronquiolite. A asma vai ser um quadro mais arrastado. Lembrando que a gente vem de aulas com uma professora que faz atendimento em unidade básica, né, faz atendimento no hospital em emergências, em unidade mais básica, no atendimento mais primário, né? Tá bom que o hospital é bom, seria considerado ali um hospital secundário, talvez, terciário, tem até cirurgia, mas ela vai sempre raciocinar nesse sentido, né? De não fazer um diagnóstico que vai demandar uma conduta muito arrastada, né? Então tem certa lógica. E aí aqui a gravidade a gente vai utilizar a escala de Tal para estabelecer a gravidade desse paciente, né? Quais são os meus parâmetros aqui? Vão ser esses sibilos, a tiragem intercostal leve, o uso de musculatura acessória, frequência respiratória, e aí saturação, não é saturação, falta um ponto aqui, talvez seja a frequência cardíaca, mas não tenho certeza, né? Conduta aqui, duas principais. É um paciente que aparentemente tem, então, uma afetação leve, né? Então a gente vai falar de bronquiolite de leve intensidade, né? E na bronquiolite de leve intensidade, o tratamento é ambulatório, o paciente vai para casa, né? A gente vai ensinar a mamãe como aspirar as secreções, vai ensinar para ela os sinais de alarme, né? Sinais de alarme esses que são persistência de febre, se ele tiver febre, no caso, né? Que esse paciente nosso nem tem febre. Se ele tiver febre, se ele não estiver se alimentando bem, se ele estiver rejeitando, né, a amamentação, né, esses são os seus principais sinais de alarme aí, se ele parar eliminação de gases e fezes, né? Então, bronquiolite pelo vírus sensicial respiratório, aqui o diagnóstico não estava muito, diagnóstico e etiologia, né, faz mais sentido aqui, etiologia. E a gente aproveita para explorar um pouco a escala de Tal. Então vamos dar uma olhada aqui. A gente está falando de frequência respiratória, frequência cardíaca, isso mesmo, sibilâncias e uso de musculatura acessória. Então lá no PIS é que a gente não está pensando em frequência cardíaca, mas aqui no TAL a gente está pensando em frequência cardíaca sim. E tem lógica, né? E tem certa lógica, né? Então quanto mais edematizado eu tiver esses bronquíolos, aqui está limitando o tempo, interessante, bom para mim. Não dá para ver porque a câmera está bem em cima, mas um aqui está limitando o tempo limite de resposta aqui, para ele não ficar considerando que eu estou 1000 anos respondendo uma questão. Ensinar a aspirar, ensinar sinais de alarme, ambulatório, retorno 24 horas e lactância, né? Vai manter a lactância dessa mamãe. Esse bebê pontuou 4 aqui, né? Pontuando 5 ele seria moderado, mas menos de 5 ainda é leve. Aqui não está mostrando para mim os sinais de alarme, né? Mas vamos ver como é que ele pontuou aqui. A gente está olhando para a frequência respiratória, a dele está 35, então não pontua. O bebê tem menos de 6 meses, né? Mas tem 35, não pontua aqui. Frequência cardíaca, 133, pontua 1. Tiragem intercostal leve, leve e intercostal, pontua 1 aqui também. E sibilâncias expiratórias, né? Então a gente tem em 3 níveis aqui, no final da expiração, inspiratórias e expiratórias. E eu consegui escutar essa sibilância sem estetoscópio, né? Então, eu acho que é importante a gente lembrar aqui dessas ideias de que sibilo não é patognomonônico de asma, né? Nunca foi. E aí o principal diferencial é a bronquiolite pelo vírus sensitial respiratório. A gente vai usar a escala de Tal para classificar esses pacientinhos, né? E as principais condutas aqui são simples, né? Esse paciente é tratado de forma ambulatorial, vai voltar para controle em 24 horas. Ensinar ele a respirar e ensinar sinais de alarme aqui. Eu acho que dá para mandar embora também. Não vamos usar tal coisa nos pacientes com bronquiolite. Não vamos usar corticoide, não vamos usar beta-2 agonista, né? O que a gente vai usar é aspiração de secreção. Isso é o que a gente vai usar, basicamente. O que a gente vai usar no segundo momento, né? No paciente mais grave ali, talvez. A gente vai usar salina hipertônica. Né? A gente vai fazer nebulização com salina hipertônica, que ajuda a reduzir o edema, né?
Beta 2, a não ser que seja atopia. Ó, corticoides nem beta 2, a não ser que seja atopia, né? Provas atuais não apoiam o efeito e tal. As vacinas que deve ter um lactante de 2 meses seria como segue: BCG e vírus da hepatite B, penta, rotavírus e pneumococo. Com certeza, né? Pneumococo já vai é a PCV13, nossa PCV13, rotavírus é a gotinha. E aqui IPV, né? IPV para pólio. OPV para pólio é uma possibilidade a partir dos 6 meses, né? Então, a gente vai fazer IPV para pólio nos 2 meses, IPV para pólio nos 4 meses e depois começa a fazer OPV para pólio, né? Então, alternativa A, a correta aqui. E a gente dá uma olhada aqui no quadro, né? Embaixo tem o quadro, a cadernetinha de vacinação aqui do Paraguai. Dá para a gente ver melhor essas questões. E aí, ó, 2 meses, rota, IPV, PCV e penta. E aí, antes ele já fez hepatite B e BCG. Lembrar também que ele vai fazer nesse mesmo momento vitamina K intramuscular, né? Vai cair aqui para nós qual que é a posição, né? Se não me engano, hepatite B eu faço na face anterolateral da coxa esquerda, vitamina K eu faço na face anterolateral da coxa direita e BCG a gente vai fazer aqui na inserção do músculo deltoide. Doença mão-pé-boca, o agente causal é o herpes vírus? Não, o agente causal é o Coxsackie vírus, né? Sobretudo o Coxsackie A16. Tratamento se baseia em antitérmicos, antihistamínicos e aciclovir, B e C corretas, né? B e C corretas. Profilaxia da primeira dose da vacina com hepatite B deve ser feita por via intramuscular na face anterolateral da coxa direita, né? Perfeito, cara anterolateral da coxa direita, que nesse bebezinho tá sendo feito na coxa esquerda, né? Mas a gente sabe que é na coxa direita. Pode mandar embora esse cartão também. Vacina contra pneumococo se realiza aos 2, 4 e 6 meses. Pneumococo, né? A PCV13, 2, 4, 6 meses. 2, 4, 6, 18 meses. Atualmente contamos com PCV13, né? Então essa aqui é a verdadeira. Então a gente vai realizar ela aos 2, 4 e aos 12 meses, né? Dando A e D corretas. A e D corretas. Vamos dar uma olhada aqui. PCV 2, 4, 12 meses, né? Pneumococo. Depois a gente volta a fazer pneumococo, se não me engano, nos adolescentes. Acho que tem. Ah, não, é meningococo que a gente vai fazer para os adolescentes. A gente volta a fazer pneumococo no paciente que tem DPOC. A gente precisa fazer, né? Inclusive a 23 valente que tem indicação, né? Vai ser melhor que a gente faça dessa maneira, né? Com 23 valente. Eu vou até dar uma pesquisada. 23 valente DPOC. Gostoso responder isso aqui desse jeito, né? Então, pneumocócica 23 valentes é para pessoas com condições, tal. Né? Então, tem algumas condições, por exemplo, fibrose cística, a gente vai fazer, doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente vai fazer, paciente que, eu imagino, que tá a indicação também para o paciente que tem asma recorrente, né, com dificuldade de refratariedade no tratamento, dá para a gente fazer também. Imagino que essas vão ser as indicações aí. É sempre paciente com comorbidade, sobretudo pulmonar, a gente vai fazer, né? Critérios de internação na pneumonia. Não tolera via oral, complicações, risco social de saturação. Para mim, se não me engano, não aparece lá nos critérios de saturação. Mas. Então vamos ver aqui, ó. Alternativa é, né? TDA, claro. Mas aqui. Hospitalização menor de 3 meses, portador de condições de risco associadas, prematuridade, desnutrição, cardiopatia, dano pulmonar prévio, doença neurológica, má resposta ao tratamento, presença de complicação, dificuldade de acesso à atenção e risco social. Né? Aqui não aparece saturação como critério de internação de pneumonia, mas não teria como não marcar qualquer uma dessas se não marcasse a E, né? Então, essa professora é muito sensata nesse sentido. O NS1 hemograma podemos solicitar nos primeiros 3 dias? Sim, o NS1 é a primeira sorologia primeira sorologia que positiva, né? Positiva, né? O NS1, se não me engano, é um antígeno. Antígeno NS1. Antígeno NS1, né? E o antígeno não vai ficar muito tempo, NS1 Antigen Test. Vamos ver o preço? E não vai ficar muito tempo, né? R$ 98 aqui.
Caraca, muito caro NS1. Vamos procurar por preço para ver aqui no Paraguai se a gente tem. Nem aparece aqui nas primeiras sites do México e tal. Difícil, né? Mas também não vai ser feito, né? A verdade é essa, né? Não vai ser feito. A gente tem que saber para um sentido de um momento secundário, um momento segundo em que esse tipo de teste baratear, etc, mas não vai ser feito. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, né? O antígeno da doença, ele não vai ficar tanto tempo assim em circulação, né? Sobretudo no paciente que é imunocompetente. Então, o antígeno vai parar de ser produzido em algum momento, né? Sobre ali alguns dias, quando a gente tiver esse sistema imune combatendo a infecção. Né? Esse raciocínio tem que ser lógico. E a serologia pode ser solicitada a partir do quinto dia, sim, né? Aí também tem lógica, né? Então, primeiros 3 dias eu peço NS1, a partir do quinto dia eu deixo de pedir NS1 para começar a pedir serologia, porque eu já tenho formação de imunoglobulina para das minhas células de defesa para poder me defender dessa infecção, né? Então, isso é muito claro também, não há nenhuma dúvida quanto a isso. E aí, a alternativa C, NS1 se solicita na segunda semana de doença. Aí não tem lógica, né? No momento em que eu já posso, no momento bem depois, inclusive, quase uma semana depois do momento em que eu já posso pedir IgM-IgG, que eu já posso pedir sorologia, não faz mais sentido pedir um antígeno, né? O antígeno já parou de ser produzido. Né? Então a alternativa é correta. Manejo da bronquiolite leve, né? Menos de 5 pontos na escala de tal. Então, tal coisa é o local de tratamento, então é ambulatorial, a gente vai ensinar a fazer a aspiração das secreções para a mamãe, né? Sobretudo se ela tiver a perinha, vai ser maravilhoso, né? A pera para fazer aspirações. Vai ensinar sobre os sinais de alarme, vai orientar a manter a lactância normalmente, né? Vai orientar a manter essa criancinha hidratada com lactância, se ela tiver com lactância exclusiva, né? Se ela for menor de 6 meses, aí é lactância exclusiva. Enfim. E vai orientar os sinais de alarme e vai orientar que ela retorne em 24 horas. Né? Importante também. A maioria das mamães não vão retornar. Eu vou pedir, provavelmente essa mãe chegou para mim sem a caderneta de vacinação, e ali eu tenho que ser enfático na minha primeira consulta, né, na consulta que ela levou o bebê em que eu fiz o diagnóstico de bronquiolite, para que ela traga essa caderneta de vacinação no segundo momento, né, para que eu faça as indicações se forem necessárias. Mas é isso aí, esperar a secreção, tal, né? Aqui a gente olha, ó, dificuldade respiratória, aqui sim, sinais de alarme. Dificuldade respiratória, não se alimenta, não dorme bem, febre de 39 ou mais, decaimento, letargia, desidratação. Mas a mãe não sabe identificar muito bem os riscos de desidratação, né? A gente vai ter que mostrar para ela. Fatores de risco aqui, menor de 3 meses, nutrição grave, cardiopatia congênita, imunodeficiências, doença neurológica, doença pulmonar crônica e tal. Critérios de alta, né? O bebê fica bom. E basicamente aqui o nosso tal. Vamos dar uma olhada aqui o que eu tenho nas terapias para moderar. Ah, bom, quando chegar a gente faz. PAC pediátrico, eleição de antibiótico empírico para maiores de 5 anos, né? Então, no maior de 5 anos, eu estou pensando que ele já começou a. Ele está começando a ir para a escolinha, ele já começa a ter bicho de adulto e começa a ter bicho atípico, né? Então, pensa já que eu tenho já uma possibilidade de micoplasma, eu tenho a possibilidade de pneumonia atípica, mas o principal raciocínio aqui é de que ele vai estar infectado por estreptococo, né, fazendo pneumonia, e a eleição de antibiótico terapia empírica aqui não é necessário que eu faça inibidor de beta-lactamase mais para o início, né, para o início da minha terapia empírica. Então a gente vai fazer a amoxicilina em monoterapia, sem inibidor da beta-lactamase. Opa, errou! Maravilha, hein? Penicilina cristalina, amigo. E isso daí é indicação, inclusive, que eu não sei se é só do Paraguai, não. Isso daí é indicação que eu acho que. O problema é eu gravar esse tipo de vídeo aqui falando de uma indicação. Vamos dar uma olhada aqui. Doenças prevalentes na infância e tal. O problema é muito tempo também, né? Doenças infecciosas prevalentes na infância, que eu abri o material do cursinho. Aqui eu abri o material do cursinho pra gente ver, né? Então, vou trazer pra minha tela aqui, né? E vou lá para vias aéreas inferiores, pneumonias, né? A gente vai dar um Ctrl F tratamento. Ctrl F tratamento, em geral são necessárias apenas medidas de apoio, opa.
Aqui não tá legal. Ah, tá. Quando a minha suspeita é de pneumonia viral, né? Que inclusive é a maior suspeita. Pneumonia bacteriana atípica, né? Então, estou pensando em pneumonia bacteriana atípica. Aqui, né, o nosso padrão, uma criança com pneumonia por estafilococo, olha que beleza. Né? Aqui as pneumatoceles, né? Pneumatoceles mesmo. Penicilina é a droga de escolha para o tratamento de pneumonia pneumocócica no Brasil. Olha lá. Então tá aí, né? Penicilina. Resistência absoluta é rara, tal. A amoxicilina é a primeira opção terapêutica no tratamento ambulatorial, sendo recomendada para o tratamento das pneumonias comunitárias em crianças. Opa, mas agora eu não entendi. É a penicilina. E aí a gente vai fazer a amox? A amox é uma penicilina, já sei disso, mas... para casos mais graves, sem internação, recomendo penicilina cristalina 100-200 U. Aí chama atenção, né? Aí chama atenção, né? Porque aqui, penicilina cristalina, não seria benzatínica? Isso aqui é EV, né? Cristalina. É IM? Não, é IV mesmo. Acho que é IM. Não, é penicilina cristalina EV aqui. Para os casos mais graves, né? A amoxicilina é uma penicilina, né? Mas a gente vai gravar dessa maneira aqui para fazer a prova, né? Então, PAC pediátrico, eleição de antibiótico empírico, penicilina cristalina. Segunda eleição, a gente vai fazer a amox mais inibidor da beta-lactamase. Isso daqui não tá legal, né? Mas eu vou colocar como errado aqui para poder repetir. Na escala de Tal, frequência cardíaca, respiratória, sibilo e retração. É isso aqui. Frequência cardíaca, saturação, tal. Saturação de O2 não tem, né? Então é a alternativa A, bronquiolite, menos do que 5 leve, de 5 a 8 é moderada, maior que 8 é severa. Nebulização com SABA mais CI na crise se realiza com... O quê? Salbutamol. Salbutamol com budesonida. Entre... com oxigênio. Tá, entendi agora. Qual que era a ideia aqui? Acho que isso aqui não vai ter relevância. Mas vamos lá. Né? Então a gente vai nebulizar o bebezinho. Isso aqui eu já assisti acontecer várias vezes na prática. A gente vai nebulizar o bebezinho lá e vai fazer nebulização com... Caramba, muita mensagem ali. Vai fazer nebulização. Aí, vamos voltar para cá sim. Deixa desse jeito. Fazer nebulização utilizando oxigênio entre 8 a 10 litros por minuto. Isso aqui é caro, hein? Isso aqui é uma conduta bem cara, né? Mas nos casos em que a gente precisa fazer nebulização, né? Que é naquela criança que está chorando demais, não vai parar de chorar, ela não vai conseguir puxar esse ar, né? A gente vai fazer salbutamol de qualquer maneira nas crises. E aí vai fazer com O2, mas isso aqui eu vou mandar para fora. Pneumonia em maiores de 3 meses. Maiores de 3 meses, né? Então menores de 3 meses eu estou pensando em bicho que veio da mãe. Maiores de 3 meses eu já estou pensando em um bicho mais comum. Né? Então vou pensar em pneumococo como principal agente etiológico e tratamento com ampicilina de eleição, né? Alternativa D aqui. Aí a gente vê pneumococo, ampicilina é a primeira eleição. Antibiótico é em monoterapia, diferente do menor de 3 meses que é em dupla terapia, né? Que a gente vai fazer a amox mais inibidor da beta-lactamase. Né? Beleza, acho que tá legal aqui. Tem uma missão encontrada, devo avaliar o Apgar nos momentos primeiro, quinto, primeiro e 5 minutos, né? Idealmente, assim, né? Se a gente tiver respostas menor do que 7 no Apgar nos 5 minutos, a gente vai continuar avaliando de 5 em 5 minutos. Até o 20º minuto, né? E aí, já fica aqui pra gente dar uma olhada aqui nos critérios do Apgar, né? Nos parâmetros. Então, sinal, respiração, frequência cardíaca, tônus muscular, irritabilidade reflexa, aqui é com na aspiração, né? E cor. O paciente está completamente cianótico aqui, cianose só de extremidade, que é um sinal normal, né? Segundo a nossa professora, geralmente é mentira quando tem um Apgar de 10 no primeiro minuto. E
Então o bebê nunca vai estar rosadinho no primeiro minuto, né? Ele sempre vai estar com algum grau de cianose na extremidade, né? Frequência respiratória ausente, ou cardíaca ausente, menor do que 100 aqui e maior do que 100. Esse menor do que 100 já estabelece conduta, menor que 60 estabelece uma outra, na reanimação neonatal. Respiração ausente, irregular e regular. Acho que está claro aqui as ideias aqui dessa questão, né? Então isso aqui a gente pode pular, vai ter outras coisas de Apgar. Na bronquiolite, classifica a gravidade utilizando a escala de Tal, com os 4 parâmetros: frequência cardíaca, frequência respiratória, sibilância e uso de musculatura acessória. Lembrar que o aleteio nasal aqui, né, é o nosso ponto final praticamente do uso de musculatura acessória, né? O paciente que estiver apresentando isso daqui, o bebezinho, ele provavelmente vai ter os outros parâmetros bem ruins também. Nos menores de 3 meses, o agente causal de NAC são os germes maternos, isso é verdadeiro. O pneumococo é o agente causal mais frequente, aqui acredito que não. Se faz tratamento com penicilina, acredito que não se usa dupla antibiótico terapia, isso é verdadeiro também. Né? Então, a alternativa E, A e D são corretas. E aqui a gente faz dupla antibiótico terapia com ampicilina e aminoglicosídeos. Eu falei amoxi inibidor da beta-lactamase. Mas não tem nenhuma lógica, né? Se eu estou pensando em germes da mãe, né? Eu estou pensando em gram-negativo, aquele E. coli da passagem, streptococo do grupo B para mãe não profilaxis, para mãe que não passou por profilaxia, né? Streptopneumoniae também é uma possibilidade, Listeria monocytogenes também é uma possibilidade na passagem, Neisseria também na passagem, hemófilo porque a gente ainda não teve imunização, né? Nesse momento aqui. Mas estou pensando principalmente em streptococo do grupo B. E aí vamos fazer para cobrir tudo isso, ampicilina com aminoglicosídeos. Ou gentamicina com amicacina. Mas ampicilina e aminoglicosídeo. Genta ou amica. Pode ser ampicilina com ceftriaxone também, né? Uma cefaloposporina de terceira, que imagino que vai ser um regime mais utilizado. Hein? Paciente 4 meses, sibilância e tosse secretora, satura 96, frequência respiratória de 45, pontua 1. Frequência cardíaca de 4 meses, né? 45, pontua só 1. Bom, vamos imaginar que pontue 1 sim. Frequência cardíaca de 133, pontua 1. Tiragem intercostal leve, pontua 1. Mas sibilância sem estetoscópio aqui, se não me engano, pontua 3. Ou 2. Se não me engano, pontua 2. Bom, pontuando 3 ou 2, meu resultado é ou 5 ou 6. Né? Então eu tenho um diagnóstico de bronquiolite, meu provável agente etiológico é o vírus sensitial respiratório. Né? Em termos de gravidade, aqui a gente tem uma bronquiolite moderada. Né? E a conduta principal agora, esse paciente vai ser internado, né? Ele não vai mais para casa, ele vai receber tratamento internação em enfermaria ainda, né? Não é UCI, mas é hospitalizado. Lá na enfermaria que a gente conhece ali do Los Angeles. E, além disso, a gente vai fazer nebulização para ele com salina hipertônica, né? Vai fazer a aspiração das secreções, que é o ponto-chave aqui na desobstrução mecânica, né? Para ele melhorar a saturação, para ele melhorar... para ele poder passar o ar com mais facilidade, né? Esse paciente aqui, se ele tolerar lactância, ele vai lactar. E se ele não tolerar, ele não vai lactar. Um segundo momento, até a gente reavaliar ele e entender que ele foi para leve. Alimentar segundo frequência respiratória, né? Sonda nasogástrica se eu tiver uma frequência respiratória altíssima, porque o risco de aspiração é muito alto, né? Mas basicamente aqui eu acho que os pontos... é 6 mesmo, né? Pontuou 3 aqui. Pontuou 3 aqui sem estetoscópio. Aqui pontuou 1, aqui pontuou 1, aqui pontuou 3 e aqui pontuou 1. Né? Beleza. Hospitalização em enfermaria, né? E alimentar, mas segundo a frequência respiratória, né? Então a gente vai tentar fazer lactação materna se ele não tiver uma frequência respiratória tão elevada, né? Porque senão ele está com alto risco de aspirar. Mas se ele não tiver com esse alto risco de aspirar, a gente vai alimentar normal. A gente vai alimentar normal. Eu não abri aqui o meu contador aqui, né, cara? Que pena. Não tinha aberto meu contador para olhar para as estatísticas, né, dos meus estudos.
Esse mês não tem estatística nenhuma, né? Porque o mês começa hoje. Mas vamos marcar aqui então, né? Já fiz alguns tempos já e não marquei. Agora acaba de dar 30 minutos de eu gravando, né? Eu vou responder mais uma e vou fazer uma pausa aqui de 6 minutos, que é o que eu costumo fazer. PAC pediátrica, devemos hospitalizar crianças com. Tem vários critérios, né? Um dos critérios é risco social, risco socioeconômico. Isso aqui é muito levado em consideração, sobretudo aqui no Paraguai. Paciente com desnutrição sempre vai ser internado. Paciente menor de 3 meses. Paciente que não aceita via oral, claro. Paciente que não se alimenta, claro, né? É, então, acho que tudo isso aí. E paciente com complicações. Então, se o paciente tiver um derrame pleural, por mais que ele não tenha, ele não tá grave, a gente fez a radiografia para dar uma olhada como é que tá esse bebê, né? Então, a minha grande suspeita foi de PAC, eu fiz o exame físico, ele tinha ali uma estertoração. Aí eu fico pensando se é bronquiolite, se é PAC, se é derrame. Passo a foto, ele tá com derrame, só que ele tá bem, mesmo assim ele vai ficar internado, né? Esse derrame não permite que ele vá para casa. Derrame pleural, a gente tem que ir acompanhando o derrame, inclusive fazer drenagem se necessário, né? Não são todos os que a gente vai drenar, mas a gente vai drenar a esmagadora maioria ali. No mínimo fazer uma toracocentese. Derrame pleural, PAC por aspiração, não tolera medicação, menores de 1 ano com suspeita de pneumonia bacteriana. Aqui está uma coisa, aqui embaixo está outra. Pneumatocele na radiografia, isso é óbvio, né? Alta probabilidade de S. aureus. Pouca melhora às 48 horas, alto risco socioeconômico e atiquite, espinéia e hipóxia, né? Então, se a gente tiver uma saturação, se a gente tiver uma saturação que está incomodando, a gente vai fazer sim internação para ele. Eu consegui abrir aqui, mas abrindo aqui o slide dela não aparecem essas indicações exatamente, né? Isso aqui é uma arma maravilhosa, não, né? Então é isso aí, beleza. Acho que tá legal. Vamos fazer uma pausa aqui de 6 minutos e retornar. Vamos voltar agora então, né? Tive um leve imprevisto aqui. E faz sentido. Opa, too many undeserved. Opa, falhou aqui. Ganhei um Pomodoro Verde de graça. É 24 horas, né? E não deu 24 horas desde o último que eu transformei aqui. Eu acho que esse é o problema. Mas vamos lá. Voltamos aqui da pausa, né? O CPU está sendo utilizado de uma maneira que acho que dá para seguir fazendo, né? E sinais clínicos de desnutrição tipo kwashiorkor, né? Então a gente tem dois tipos de desnutrição. Que isso? Que isso? Dois tipos de desnutrição. Uma é que eu tenho prevalência de uma desnutrição mais geral, né? Uma desnutrição simétrica, em que eu tenho um déficit calórico total, que é a marasmática. E depois a desnutrição de tipo kwashiorkor, onde a minha principal pedra angular é a desnutrição proteica. Né? Então eu tenho falha nas proteínas, né? Eu tenho baixa ingesta proteica, basicamente, né? Podem ter outros motivos, pode ter outros motivos que estão mais relacionados à raiz, né? Mas o principal exemplo protótipo aqui para a gente poder entender esse tipo de desnutrição e poder identificá-la clinicamente, fazer a gente pensar, solicitar albumina, né? É a desnutrição do tipo baixa ingesta. E os sinais clínicos são, se eu tenho baixa proteína, eu tenho fluido extravasando para a periferia. Esse paciente aqui, ele chega a perder pouco peso, né? Porque ele acaba por acumular peso periférico, né? Então é muito importante, veja aí a importância do exame clínico. Quais são os sinais clínicos de desnutrição tipo kwashiorkor? Né? É edema generalizado, né? Sobretudo em membros inferiores, né? Porque a gravidade ajuda a gente a ter esse edema em membro inferior, mas num estado mais avançado, como a gente vai ver a imagem ali, a gente vai ter um edema periorbitário, vai aparecer lesão renal, né? Inclusive pode haver lesão renal num segundo momento, né? Não dá pra gente simplesmente imaginar que déficit proteico não vai produzir lesão, não vai produzir, no mínimo, atrofia, né? Mau funcionamento de órgãos de modo geral, sendo que tudo é proteína.
Então, sinais clínicos, o edema, o sinal da bandeira, né? Que é até controverso um pouco, né? Sinal da bandeira branca ou sinal da bandeira, se não me engano, só sinal da bandeira, né? Que é o pelinho louro, criança o falso loiro, né? Esse pelo dele aí, ele não tem aminoácidos, não tem o substrato necessário para colorir o pelo, por mais que ele tenha informação genética para colorir o pelo, né? Nessa criança, e aí ele vai ser o falso loiro. E aí a professora dá o exemplo da gente dar uma olhada nas crianças por aí, sobretudo no centro da cidade, né? Próximo das suas mães ali pedindo dinheiro, né? Os pedintes, pessoas em situação de rua, que a gente consegue ver as crianças com pelo louro, né? Mas na verdade elas não são louras, né? Não tem essa informação genética, é só uma fraqueza no pelo, é um pelo desnutrido basicamente. Então o sinal da bandeira é esse. Né? A gente pode ter descamação da pele também no segundo momento, né? Aquele fluido acumulado ali muda as relações de troca da pele com o exterior, né? Muda as relações de nutrição da própria pele. Lembrar que a epiderme é nutrida, ela não tem vasos diretos, né? Então a epiderme é nutrida através dos vasos da derme, e aí se a gente aumentar essa distância aí, a nutrição dessa epiderme fica comprometida, né? As mesmas ideias de edema intersticial no pulmão, né? Descamação da pele aí. Além disso, a gente vai ter esse edema generalizado é acompanhado de Godet, né? A gente vai ter braços fracos, né? Então, que é meio paradoxal aqui, né? Eu ter esse tronco tão grande, né? Com um bracinho tão fininho. Você vê que essa criança aqui tem o edema mais localizado dos membros inferiores. Apatia, os párpados semicerrados aqui é uma expressão clínica do acúmulo de fluido nessa região da face. A gente vai ter problema nas mucosas, tomatite, glossite, queilose, hepatomegalia, né? Porque esse fígado está sendo hiperrecrutado. Né? Então acho que fica bem claro aí. Bronquiolite, diagnóstico e tratamento. Então, bronquiolite é é o nosso principal diagnóstico diferencial da asma, né? Então a gente vai pensar em bronquiolite nas crianças. Isso aqui eu já falei tudo, cara. Isso aqui eu já falei tudo. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico de bronquiolite de fato? Né? Então eu vou usar bastante informação do exame físico, né? Eu vou usar uma criança que está sibilando ali naquela idade em específico, epidemiológica, né? Eu estou suspeitando de vírus sensitivo respiratório, então é bem epidêmico, né? Começa a acontecer várias vezes com várias crianças lá na pediatria. E o tratamento é basicamente suporte e ensinar sobre aspiração de secreção, né? Eu acho que, se não me engano, no cursinho a gente tem um ensinamento também sobre a lavagem, né? Fazer limpeza, fazer lavagem com solução fisiológica da cavidade nasal. Não faz sentido. Aqui é mais para sinusite aguda, né? Rinocinusite. Tratamento é basicamente suporte. Nessa líria hipertônica a gente vai fazer nos casos mais graves, etc. Né? Vai fazer internação hospitalar nos casos mais graves, né? Eu vou usar o TAU, a escala de TAU, para poder classificar essas crianças aí. Aqui a gente não vai ter essas ideias de TAU, né? Mas essas ideias de TAU são ideias que vêm lá do Nelson em pediatria, do Meneghello, se não me engano, Meneghello e Nelson. Posso ver na radiografia na bronquiolite, né? Provavelmente eu vou ter uma cefalização, né? Isso aqui faz tempo que eu não vejo, hein? Provavelmente eu vou ter uma cefalização, talvez a gente vá ter também um espessamento, né, peribronquial, que pode ser visto na radiografia, né? As asas de mariposa ali, não, as asas de mariposa estão mostrando mais para mim uma congestão no sentido de congestão venosa, né? Vamos ver o que é aqui. Hiperissuflação, porque ele começa a travar ar, né? Tem que lembrar daquela fisiopatologia também, esse mecanismo fisiopatológico interessantíssimo, né? De que ele começa a travar ar por causa de uma relação entre o tamanho, né? O calibre do meu brônquio, do meu bronquíolo, sobretudo do bronquíolo, a gente está falando de bronquiolite, uma relação entre o calibre do brônquio e o movimento mecânico dos pulmões, né? É mais ativo na inspiração, é definitivamente passivo na expiração, e a gente não vai ter esse componente passivo. O que mais que eu tenho? A telectasia é uma possibilidade, né? Depois que tampar esse gás é reabsorvido, descenso de diafragma, por causa da hiperinsuflação, aqui se poderiam estar juntos, broncograma aéreo, infiltrado perihilar. Pontos de corte para bronquiolite leve, moderada e grave, né? Então, até 5 pontos é leve, de 5 a 8 e maior do que 8.
Bronquiolite a gente tá falando. Isso daqui é laringite. Ah, tá. Beleza. E não vai cair nessa prova final. É bronquiolite aqui, né? De 9 a 12, então. 12 são as possibilidades. Eu tenho quatro parâmetros, cada um pontua 3, 12 é o máximo. O score utilizado na avaliação da crise asmática é o PIS, cujos parâmetros são 5 aqui. Né? Então a gente vai usar frequência respiratória, com certeza. A gente vai usar sibilo, relação inspiração e expiração, né? Com aquelas ideias de entender que a progressão da doença é quanto mais eu vou prolongando a minha expiração. Frequência respiratória, sibilação, sibilos, relação inspiração e expiração, utilização de musculatura acessória. E aí aqui eu gostaria de dizer saturação, mas não tenho certeza, não está faltando um parâmetro. Saturação, acho, né? Saturação de oxigênio aqui. Dá uma olhada nessa escala, só para se ela deixar um casinho clínico a gente poder classificar, né? Então eu tenho pontuando 3, né? Meu total aqui é 15, certo? Tenho 5 parâmetros pontuando 3. E aqui no sibilo, né? A gente pontua o máximo quando eu tenho sibilo na inspiração e na expiração. Né? Então, se for só no final da expiração, pontua 1. Se for em toda a expiração, pontua 2. E se for na inspiração mais na expiração, aí eu já pontuo 3. E essa relação inspiração e expiração também é interessante, né? O uso de músculo acessório que a gente estava pensando em aleteu nasal aqui no final, né? Com uso bem generalizado. Abaixo de 93 é a minha grande preocupação aqui na saturação de oxigênio. Essa frequência respiratória me chama a atenção não ser separado, menor de 6 meses, maior de 6 meses, mas não é, né? Quem fez a escala não fui eu. E essa relação da inspiração e expiração, a gente tem que pensar também nessa na progressão que eu acabei de falar, né? Então, geralmente, a nossa inspiração dura mais, porque é um processo ativo, né? Então, eu dependo de utilizar força, dependo de utilizar ATP, né? Tanto que o VF1 é um dos parâmetros mais utilizados aí para a gente entender melhor o que está acontecendo numa crise asmática, né? Tô falando mais de peak flow na crise asmática, mas o VF1 é um dos melhores para a gente entender, que é o volume expiratório forçado pelo segundo, né? Porque se eu forçar, eu vou ter utilização de musculatura mais o componente natural que é o elástico do meu saco alveolar jogando o ar para fora. Né? Então, teoricamente, a expiração é muito mais rápida do que a inspiração, sobretudo forçada. E aqui no final a gente vai para uma relação que está definitivamente contrário, né? Ficou muito ruim dessa criança tirar o ar de dentro do peito, aí ela faz hipersuflação, e a gente já conhece essas ideias de fisiopatologia nesse caso. Né? PAC pediátrica, medidas gerais do tratamento. Né? A gente vai fazer, dependendo do caso, a gente vai fazer internação e tal, mas se for um caso leve, aqui eu não sei o que está considerando esse cartão aqui, mas se for um caso leve, a gente vai fazer meio de suporte, né? Lactância materna, se ela não tiver frequência respiratória muito elevada, vai fazer vai fazer vai fazer medicação para segurar a febre desse bebezinho. Imagino que paracetamol aqui, né, ou dipirona para segurar a febre. Imagino para paracetamol mesmo. Antipirético. Vai fazer oxigênio-terapia. Vai fazer oxigênio, né, com máscara ou vai fazer oxigênio com cânula se ele tiver uma saturação que não for no nosso agrado. Né? E a gente vai ter que pensar aqui na idade dessa criança para estabelecer qual que é a nossa maior suspeita etiológica para definir um tratamento de antibiótico terapia empírica, né? Então a gente vai fazer antibiótico terapia empírica aqui. Só lembrar que eu acho que o principal ponto é menor que 3 meses desnutrido ou menor que 3 meses ou desnutrido ou risco social, internação, né? Vai ficar lá com a gente no Los Angeles. Nossa, dá uma vontade de ir pro Los Angeles, ficar lá com a doutora. Lá é incrível. Temperatura do ambiente, tá, medidas mais gerais mesmo, assim, né? Lá que tem de posição semi-sentada, aqui tem toda a lógica do mundo, né? Para eu diminuir
a quantidade de fluido que fica represado nos pulmões. Crianças maiores, repouso relativo, tentar manter a criança mais quietinha, né? Vestes permitam fazer. E essa ideia aqui do repouso relativo é para eu evitar qualquer progressão para uma falência, um cansaço diafragmático. Vestes permitem fazer o exame físico, claro. Dieta leve com aporte hídrico, com certeza, né? Ninguém vai fazer restrição hídrica de ninguém aqui. Nas clínicas de nutrição marasmática, é tudo contrário do kwashiorkor, né? Então a gente tem os ossos proeminentes, a criança muito emagrecida, muito envelhecida, né? Pele seca, áspera, o cabelo quebradiço e seco também. Atrofia muscular, cara de envelhecido, ossos proeminentes, tal, perfeito, né? Com respeito à vacina do rotavírus, se administra intramuscular? Não, né? É via oral. 2, 4 e 6 ou 2 e 4 meses via oral? Só 2 e 4 meses, né? 2 e 4 meses aqui, segundo o nosso programa nacional, esquema nacional de vacinação, né? É o PAI, Programa Amplio de Imunizaciones de Paraguay. Y a ver una cosa también. Quiero mirar si aquí no hay vacina rotavírus. Preço. Mais uma informação importante, interessante aqui também, é que essa vacina pro rotavírus, ela evitou e muito, né, casos de desidratação na infância, né? Nossa grande preocupação aqui com uma infecção, com uma gastroenterite aguda, seja ela viral ou bacteriana, né? Bacteriana a gente tem ainda outras preocupações, como septicemia, como SIRS, como sepsis. Mas na viral, principalmente, é a desidratação, a nossa grande preocupação. Não por causa da desidratação em si, porque é um pouco relativamente fisiopatologicamente simples de resolver, mas por causa da internação, né? Porque é muito custoso para os nossos sistemas de saúde manter uma criança, e é necessário que seja mantido, né? A criança que tiver moderada, com sinais de desidratação moderada, manter essa criança no serviço para poder hidratá-la, né? Não custa barato. O preço da vacina é de R$249, né? Nada barato, muito caro, inclusive. Talvez aqui no Paraguai custe um pouco menos. Preço Paraguai. Vacuna rotavírus, preço Paraguai. Talvez nem se venda, para ser sincero. Há 10 anos, né? Uma matéria de 2021 aqui, há 10 anos a gente tem a vacina para... Aqui eu fico fazendo essas pesquisas aqui na tela do lado e não mostra aí no vídeo, né? Eu não sei se tem alguém assistindo. Se eu estivesse assistindo isso por algum motivo, achando interessante, eu... Vacina influenza contra 4 cepas, né? Mas aqui a gente está falando de influenza, né? Sendo vendida na Pharmacenter aí. Influenza é natural que se venda, né? Não encontrei, ou pelo menos não foi fácil de encontrar que venda de vacina pro rotavírus pesquisando facilmente, né? Claro que tudo se vende, essa é uma discussão que vai além do que eu me proponho a fazer. Crescimento e desenvolvimento, engatinha de 7 a 9 meses. Sorriso social a 2 meses, barrido cubital 4 meses, né? Onde essa pega aqui, né, na região hipotenar. Aqui está meu timer, né? Que some daí quando eu seleciono só o Anki. Onde ele tem essa pega aqui com a região hipotenar, só que usando o dedinho, né? Usando o quinto dedo. Aos 4 meses, e aí depois evolui os 6 meses para pinça radial, e aos 10, 12 meses, né? Para dígito digital.
Jogo social até os 2 anos, todas das alternativas, né? Só lembrar aqui um detalhe que engatinhar é um marco do desenvolvimento neuropsicomotor, mas não é um marco que estabelece conduta. Tem bebê que não engatinha, basicamente é isso. Sarampo é um agente causal do herpes vírus? Não, né? É do paramyxovírus. A vacina se aplica aos 12 meses e aos 4 anos, sim, né? É a vacina SPR que a gente aplica para sarampo, parotidite e rubéola. Paramyxovírus é o agente, né? Aqui, o SPR aos 12 meses. Então, aos 12 meses a gente vai fazer SPR, febre amarela e a pneumocócica, né? Vamos dar uma olhada aqui para tentar dar uma gravada nesse quadro, né? Então, 9, 10 anos de idade, para o papilomavírus, né? A gente vai fazer nas meninas. E TDPA, né? DTPA, TDPA. Difteria, tétano, tosse convulsa, né? Esse PA aqui é o pertussis acelular. É o momento em que ela muda para DTPA, porque nos outros momentos é só DTP. Então eu poderia assinalar assim, uma questão que estivesse dizendo para mim, bom, que penta é feita dos 2, 3, 2, 4 e 6 meses, e depois a gente faz somente para reforçar DTP aos 18 e 4 anos, aos 8 meses e 4 anos. Né? Então esse daqui é um esquema para DTP e não para SPR. SPR a gente vai fazer os 12 meses e 4 anos. Lembrar que varicela zoster aqui a gente faz aos 15 meses, né, junto com o vírus de hepatite A. E varicela zoster vírus a gente faz outra vez entre 4 e 6 anos, né, mas aqui no nosso quadro está 5 anos de idade. Vamos acelerar um pouco aqui para ver se a gente finaliza mais rápido. Classificação de McLaren classifica no marasmo, kwashiorkor e desnutrição mista, é verdadeiro. Até 3 pontos é marasmo e, se não me engano, de 3 a 5 é misto, de 6 para cima é kwashiorkor. Tem que olhar aqui no McLaren que vai estar aqui embaixo. Se somam todas as pontagens das características clínicas e laboratoriais, isso é verdadeiro. Classifica em grau 1, 2 e 3. Não, essa classificação em grau 1, 2 e 3 é feita pela classificação de Gomes, usando o peso real contra o peso ideal. Né? Então, A e B são corretos. Vamos usar o McLaren aqui? Não, então são 15 pontos no total. Né? Eu não vou lembrar as pontagens e as pontuações. Acho que não... a gente mistura, né? Interessante. Né? Porque em espanhol a gente fala puntaje. Em português eu falo pontuação. E aí eu uso a palavra pontagem. Mas é isso aí mesmo, né? A e B, e aí para graduar de fato, né, em 3 graus ali, a gente vai usar a classificação de Gomes. Que quando aparecer, eu vou até dar uma olhada. Manejo da bronquiolite moderada, 5, 8 pontos no tal, né? A gente vai fazer, esse manejo já é hospitalar, né, na enfermaria, a gente vai fazer a aspiração das secreções, o paciente não vai para casa, ele pode fazer aqui já a indicação para a gente fazer salina hipertônica, nebulização com salina hipertônica. E o que mais? Oxigênio, se ele saturar abaixo de 93, né? Oxigênio com alvo 90, 93. Onde é que está essa proposta? Oxigênio, se necessário, se dispõe a adequar o fluxo de O2 para saturação 90, 93. E a gente viu lá na escala de PIS que eu tenho que manter acima de 93, né? 93 para baixo está estabelecendo para mim grau 3. Solução fisiológica, solução hipertônica e tal. Então, beleza. Teste de Apgar se avalia nos 5 e 15 minutos? Não. Serve para calcular a idade gestacional? Não. Esse é o CAPU. Avalia a adaptação da vidroestruturina. Esses são os parâmetros do CAPU. Ativa C. PAC pediátrico, paciente com menos de 3 meses deve ser tratado. Deve ser tratado com internação, né? Deve ser internado. E deve ser também... O que mais? Deve ser também tratado com antibiótico terapia empírica, em dupla terapia, né? A gente vai fazer ampicilina e gentamicina ou ampicilina e amica. Em observação, amp e genta, 7 dias.
A crise asmática se utiliza a escala de PIS para sua classificação e evitar o tratamento. Verdadeiro. Se a pontuação é maior do que 11, estamos frente a uma crise asmática severa. Acho que é maior que 12, hein? Se a pontuação é maior que 4, crise leve se pode tratar em casa. E a gente vai responder que é E, né? Mas é legal lembrar disso aqui, beta 2 e bromuro, né? Vai sempre para casa com corticoide sistêmico. Reflexos normais no RN, não vai cair desenvolvimento neuropsicomotor, não dessa maneira, né? Abertamente, né? Mas reflexos normais no RN. Reflexo da busca, reflexo glabelar, reflexo de preensão, tônico cervical, que é o esgrima, reflexo de Moro, sucção e marcha primária, né? Marcha equina. Perfeito. Maior de 5 anos. Maior de 5 anos já suspeito de pneumococo, pneumonia adquirida na comunidade, pneumococo e penicilina, né? Como foi dito. Alternativa A. Na dengue não vai cair também. Mas a resposta era TDA mesmo. Muitas dúvidas em relação a esse grupo C aqui. Os pacientes com sinais de alarme e sem fatores de risco, né? Se não me engano, sem fatores de risco. Ah, tá correto, cara. Eu tava pensando que era com fatores de risco, né? Paciente de 6 anos com crise asmática com frequência respiratória de 45, sibilo respiratório difuso, toda expiração, pontua 2 aí. Relação IE, que deve ser 2 para 1, agora tá 1 para 1, pontua 1. Uso de musculatura acessória 1 de 3, pontua 1. Satura 94. Aqui só se a minha frequência respiratória estiver elevada. Eu acho que tá sim, tem pontuação de 5 aqui. Né? Então, gravidade da crise é moderada. E a conduta é sala de enfermaria, né? A gente vai fazer nebulização com beta 2 agonista. 7 pontos, então. Salbutamol, cada 15 minutos, 3 doses. Nebuliza com salbutamol e pratrópio. Reavaliar em 15 minutos depois da última dose. Prednisona via oral. Isso aqui ele sempre vai para casa com prednisona via oral. Então aqui o oxigênio se satura menos que 92. Né? 7 a 11 aqui é a moderada. A minha moderada, maior que 11 vai ser maior ou igual a 12. Né? Peso dividido por 3 aqui, até der 3 doses em 1 hora. Aqui já muda, né? 3 doses em 45 minutos, de 15 em 15. Salbutamol com bromuro é uma opção aqui. E lembrar da última opção que a gente tem, né? Uma das últimas opções que a gente tem aqui é sulfato de magnésio, né? Então, sulfato de magnésio 50 mg por quilo. Dose máxima de 2 gramas, infusão em 30. E lembrar também da opção de utilizar dexa ou metilprednisolona no paciente com crise grave, né? Mas basicamente as pedras angulares são, a gente vai fazer nebulização com salbutamol, né? 15 em 15 minutos, 3 doses. A gente vai fazer prednisona via oral, que é o nosso corticoide. Se ele suportar a via oral, obviamente, né? Senão a gente vai fazer dexa. O paciente que está moderadamente grave aí, né? Com crise moderada, talvez ele não suporte, né, essa via oral. A gente tem que avaliar no momento. E ofertar para ele oxigênio terapia se a saturação for menor que 92. A bronquiolite, se é leve, pontuagem tal menor que 5, verdadeiro. Deve ficar internado, falso, se é leve. Se é moderado, critério de internação, independente dos fatores de risco ou signos de alarme. Acho que sim, né? Bronquiolite moderada sempre fica internado. Se é severa, se realiza terapia de escalação. Ah, tá. Se é leve, deve ficar internado se apresenta fatores de risco. É verdadeiro também, né? Alternativa é. Lembrar dessas ideias, né? Bronquiolite leve, mas o paciente é perfeito, vai para casa. Bronquiolite, a partir da moderada, ele vai ficar ou em enfermaria ou na unidade de cuidado intensivo. Ou terapia de cuidado intensivo. E se é leve, só que ele tem fatores de risco, né? É desnutrido, menor que 3 meses, etc, 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 a gente vai manter internado também. Teste de Kaplan serve para avaliar a adaptação da vida do RN. Não, esse aqui é o Apgar. Se somam os pontagens de diferentes caracteres mais 200 dividido por 7. Não, se soma 204 e se divide por 7 e não por 6, né? Serve para a calcularidade estacional do RN a partir de 32 semanas. Essa aqui é verdadeira também. Opa.
Ah, tá, essa daqui não é, essa aqui é falsa. Então, resposta C. PAC pediátrico, eleição de antibiótico empírico, dos 3 meses aos 5 anos aqui. Aqui a gente está pensando já que começa meu pneumococo, né? Começa meu pneumococo e pode ser monoterapia, né? Então a gente vai eleger, e aí? É amoxicilina pura ou é amoxi com, eu acho que é amoxi mais, não, amoxicilina. Amoxicilina por 10 dias. Né? Uma opção aqui é amoxi com inibidor da beta-lactamase. Não vamos usar nem corticoide nem beta-2. Quanto ao ganho de peso, no primeiro trimestre ganha 900, no segundo trimestre 600 a 700 está correto, primeiro trimestre é de 20 gramas ao dia, não, é de 30, né? Então, só a alternativa B. Crescimento e desenvolvimento, peso barra idade se usa em menores de 2 anos. Não, isso se usa em maiores de 2 anos, mas se usa em menores de 2 anos, né? Peso barra tamanho em maiores de 2 anos, isso é verdadeiro. IMC em escolar, isso é verdadeiro. Turner em escolares, não, né? Turner tá avaliando para minha puberdade. Né? Ele não vai, no período escolar, não vai entrar em puberdade. Então, a gente tem que pensar em B e C corretas aí. Turner em adolescentes. Com respeito ao marasmo, a diminuição crônica, predomínio do déficit calórico, verdadeiro. Paciente presença de ossos preeminentes sem tecido adiposo, verdadeiro. Aspecto de velho, sinal do calção, sinal frequente. Sinonectal de sono, eritema, lesões eritemato-erosivas no períneo. Né, que não é mostrado aqui para nós, por isso que não ficou tão clara para mim, né, essa ideia. PAC pediátrica tem como agentes mais comuns na faixa etária de 3 meses a 5 anos de vida. É o estreptococo e aí os vírus, né? Qual que eu vou dizer? Acho que para a influenza e adenovírus, talvez. Ou para a influenza e VSR. VSR encaixa, né? Mas estreptococo. Vamos ver. Streptococcus haemophilus influenza tipo B, aqui ele não recebeu ainda a vacina, né? Ou teoricamente já deveria ter recebido, com certeza, né? Mas pode ser que não tenha recebido, aí a gente pode ter essa afetação. Sincitial respiratório, adenovírus para influenza e influenza. Vamos dar uma olhadinha nesse quadro aqui. Ó. Maior de 5 anos já começa a micoplasma, streptococo. Né? Aqui, segundo esse quadro, bizarramente está mostrando o streptococo menos comum que a Haemophilus que micoplasma. Isso não é verdadeiro, né? Micoplasma é um germe atípico por um motivo muito óbvio. Porque ele não é típico. Streptococo do grupo B aqui, né, no RN menor que 3 meses, isso aqui são os bichos da mãe, né? Gram-negativos, um E. coli, né? Uma clamídia também. Listeria monocitogênea, Neisseria, hemófilo. Acho que já ficou claro aqui essas ideias aqui dos bichos. E a gente vai fazer mais uma pausa. Deu o meu tempo aqui, o timer. Fazer mais uma pausinha e volto. Vamos voltar aqui então, fazer 30 minutos, últimos 30. E já é suficiente já para essa prova. Crise asmática, se é leve, se realiza tratamento ambulatório. Sim, se é moderada, se realiza tratamento ambulatório. Já não, né? Se é moderada, se deixa em observação o paciente, se melhora, se indica tratamento ambulatório. Né? Isso aqui tem toda a lógica do mundo. Né? Então, assim que ele entrar no PIS menor ou igual a 4 ali, da crise moderada, a gente vai, na crise leve, a gente vai fazer todas as indicações para a mamãe e tal, vai embora para casa com corticoide sistêmico, né, de preferência prednisona via de 5 a 7 dias, e pode ir para casa, vai fazer depois acompanhamento da asma dele, né. Então, alternativa E, né, a e C correta. Lembrar aqui, né, desse detalhe sempre. Na crise severa, ao invés de só usar beta-2, a gente vai lançar mão de um lama também, de um SAMA, na verdade, né, o bromuro de ipratrópio. No Brasil existiu o antigo Berotec, que era um SAMA, que hoje não é mais utilizado, se não me engano era um SAMA, né? Hoje não é mais utilizado. Mas aqui no Paraguai a gente tem o bromuro de ipatrópio, e aí o paciente vai para casa com corticoide sistêmico 5, 7 dias. Agente causal aqui, o único agente causal que está certo nessa listagem é o da alternativa C, né? Escarlatina, Streptococcus pyogenes ou beta hemolítico do grupo A.
Agora, na OMA aqui, na otite média aguda, né? Então a gente tem que pensar na fisiopatologia de otite média aguda. O paciente tem geralmente geralmente é rinovírus, né? E depois ele superpõe, ele tem uma rinocinusite, depois por adenovírus, depois ele superpõe ou rinovírus, mais provavelmente rinovírus, daí ele superpõe uma infecção por Streptococcus pneumoniae, que dá a OMA dele, né? Então a gente tem essa fisiopatologia aí que estabelece o que vai acontecer na OMA, né? Então ali S pneumococo fica chama um pouco de atenção. Faringoamidalite aguda, a gente vai pensar em Streptococcus pyogenes também. Na varicela, mais característica das lesões é o polimorfismo, sim, bastante característico, que é contagioso até que apareçam as crostas, sim. Né? Apareceu crostas, inclusive, já é indicação para o pacientezinho voltar para a escola. Todas, né, com crostras. E as vacinas se aplicam aos 15 meses e aos 4 anos. Verdadeiro também, né? VVZ, 15 meses, 4 anos, né? Vou aplicar VVZ e vírus de hepatite A aos 15 meses e 4 anos. Efeito da salina hipertônica na bronquiolite, né? A gente tem impactação direta na fisiopatologia quando a gente aplica salina hipertônica na bronquiolite, que é reduzir o edema, né? Reduzir o edema, a criança vai expectorar esse fluido, né? Então eu jogo o sal para dentro da via. Esse sal vai puxar o fluido que está inflamando, né? Puxar o fluido que está fazendo edema peribronquial. E aí o paciente vai expelir esse fluido. Aqui, redução da estância hospitalária, né, até 1,9 dias, redução da duração da sibilância, o tempo de alívio, melhor opção terapêutica a considerar aqui na bronquiolite. Enquanto a desnutrição em entidades clínicas, o marasmático vemos ossos proeminentes, é verdadeiro, quaxiorco edematoso, com sinal de Godet, patomegalia, o sinal da bandeira geralmente se vê em desnutrição hipoproteica. Para mim, todas estão corretas aqui, para falar a verdade, né? Mas no marasmático, sinal do calção também, se vê o sinal do calção, né? Que são aquelas lesões. Né? Então aqui para mim todas estão corretas. Sinal da bandeira para mim todas corretas, né? Eu fiz esse comentário já num outro momento. Os agentes etiológicos maiores de 3 meses da pneumonia adquirida na comunidade. Maiores de 3 meses, né? Então menores de 3 meses são os patógenos da mãe. Maiores de 3 meses começa o pneumococo. E a gente pode dizer pneumococo Staphylo aureus. Alternativa B aí. C já não. Alternativa B, antibiótico em monoterapia, diferente do menor de 3 meses, que é em dupla. Aqui a gente vai usar ampicilina. Lá a gente vai usar ampicilina aqui, né? Ampicilina. No maior que 5 anos aqui a gente vai usar penicilina, aqui ampicilina. E lá a gente vai usar ampicilina com amicacina, né? Ou gentamicina, ampigenta, se não me engano. Quanto à complicação da pneumonia, são critérios de gravidade, são critérios de internação. São critérios de internação, sim, mas uma das complicações pode ser um derrame pleural simples, né? São derrame pleural, fístula, abscesso, pneumotórax. Pneumotórax, inclusive, não são todos que a gente treina, né? Pneumotórax simples não vai fazer drenagem. Então, B e C, né? São critérios de internação. B e C corretas, a alternativa E. Pode ter DP e não estar grave, mas interna de qualquer maneira. Características físicas do teste do Capurro. Então, é a formação do pavilhão auricular, é o tamanho da glândula mamária, formação barra tamanho da glândula mamária. Vou colocar tamanho da glândula mamária, formação da areola, pliegues plantares e textura da pele. Essas são as características que a gente vai observar. Aplicável aqui, geralmente, aplicável somente se a criança é maior, né, nascida, né, um RN com IG maior que 32 semanas, maior ou igual a 32, maior que 2 semanas. Né? Então, 204 mais X, que é a pontuação, dividido por 7 é igual ao Capurro. Estabelece a idade gestacional. Sinais de alarme na bronquiolite. Febre alta não se alimenta com certeza, dificuldade para respirar, né, com certeza.
Mas não tem opção de B e C, então marcaria TDA. Só que febre alta aqui. Aqui é. Febre marca 39, dificuldade respiratória, não se alimenta. Tá perfeito, né? Desidratação, decaimento ou letargia, com certeza, né? Sinal de sepsis. RN mede em torno de 50 centímetros, isso aqui não vai cair, né? E cresce 25 centímetros no primeiro ano, aos 4 anos medirá 1 metro, depois de 2 a 5 anos cresce 7 centímetros, 6 a 12 anos cresce 6 centímetros. 25 no primeiro ano, aos 4 anos medirá 1 metro. Primeiro cefálico vai crescendo 5, depois 4, depois 2, depois 1. Aí pula o 3 aqui no perímetro cefálico. Se cair, né? Isso aí, pouca probabilidade de cair. Pentavalente protege contra. Pentavalente é difteria, tosse convulsa, tétano, HIV, HB. Isso aqui é hemófilos influenza. Isso aqui é hepatite B. Acho que tá certo, na verdade. 2, 4, 6 meses. DTP, DPT ou DTP aos 18 meses e 4 anos. Acho que todas estão corretas, né? A, D. Todas estão corretas aqui. Agora vamos ver, ó. HB, hemófilos influenza B, DTP ou DPT. Né? A gente tem DTP e DTP aqui aos 18 e aos 4. E depois, 10 anos, tem o DTPA com pertussis celular. O teste do CAPU deve ser realizado quando o RN tem mais de 32 semanas. Enquanto a vacina contra a influenza podemos afirmar, se realiza no primeiro ano de vida, posteriormente se reforços são anuais. Não, se aplica a primeira dose aos 6 meses. Primeiro reforço é ao mês da primeira dose? Não, é com 15 dias. Os reforços são anuais depois do primeiro reforço. Correto. Né? Então B e D são corretas. A escala de PIS. Frequência cardíaca está aqui marcada em todos. A gente não tem frequência cardíaca. Né? Mas seria frequência respiratória, sibilância, uso de musculatura acessória, relação em inspiração e expiração e saturação de oxigênio, né? Esse aqui é o que chega mais próximo aqui, faltando frequência respiratória aqui, né, para confundir. A frequência respiratória, sibilância, inspiração e expiração, músculo acessório, saturação de oxigênio. A gente já respondeu tudo aqui, na verdade, né? Crise. Tratamento da crise não pode faltar beta-2 e corticoide. Verdadeiro. Se classifica segundo a escala de tal. Não, né? Escala de PIS. Escala de PIS, Pulmonary Index Score. Classifica em leve, moderada e severa. Verdadeiro, né? Então é A e C. Alternativa E. Critério de gravidade. Critérios maiores. Choque refratário a fluidos. Assistência respiratória mecânica. Critérios menores. Taquicardia, taquipneia, acidose metabólica. A acidose metabólica é sempre muito estranho aqui ver como critério menor, né? Mas a acidose metabólica é critério menor. São critérios de internação, com certeza, né? Então TDA. D. PAC, pediátrica até os 3 meses de vida, né? São os patógenos da mãe, né? A gente já falou sobre isso. Grupo B, Streptococcus, Listeria monocytogenes, gram-negativos. Vírus, quais podem ser aqui? Adenovírus, VSR, acho que ainda não, né? Influenza e parainfluenza. VRS sim, VCR sim. A gente utiliza a Amox magenta, né? A dupla antibiótica terapia. Laboratorialmente, a dengue se comporta. Na fase febril, temos leucopenia e plaquetopenia. Fase crítica, temos descenso de hematócrito. Essa daqui ela não passou a resposta correta, né? Essa questão, na verdade, chama um pouco de atenção, né? Na fase crítica, descenso de hematócrito e plaquetopenia, que para mim encaixa bem, né? Fase febril, imagino que os leucócitos estejam elevados, na verdade, isso aqui não está correto. Fase crítica, temos somente aumento de hematócrito, né? Então, acho que B, né? Alternativa B, certa dúvida aí. Escola utilizada na avaliação da crise asmática, escola de PIS. Fisiopatologia da bronquiolite. Já explicamos muitas vezes isso aqui, né? Vivas que se propaga via infecção da via aérea superior, né? Pelo VCR que se propaga a via aérea inferior. Edema de mucosa submucosa, secreção de muco e obstrução. Aí eu tenho atelectasia, aí eu tenho, enfim, muita coisa. Incubação de 2 a 8 dias.
E aqui, diferente da asma, não tenho constrição de musculatura, né? Então, não adianta fazer beta 2, nem SAMA. Ao ano de idade aqui, corresponde às seguintes vacinas. SPR, 12 meses, está falando, né? SPR, febre amarela e pneumococo. Hepatite A aos 15 meses, né? Então a resposta é C. Marcar aqui, bonitinho, beleza. 12, vacina contra pneumococo se realiza aos 2, 4 e 12 meses. Atualmente contamos com pneumococo PCV13 contra 13 sorotipos, isso aqui sempre correto, né? Sempre informação bastante relevante. Né? E a gente avalia a D aqui, né? Já que a E aqui, né? Já que a D está correta, a gente avalia a E. 2, 4, 6 e 18 meses, né? E aí aqui tá perfeito. 2, 4, 6, 18 meses. No Brasil é 10 valente. Aqui é 13, né? PCV 13, 2, 4, 2, 4. Opa, aqui não tá correta não. Seria só a D. 2, 4, 6 tá faltando aqui, ó. 2, 4 e 6 meses. 12 também. Ah, 12 faz. 18 aqui não faz. Ah, então aqui, ó, tá errado no sentido de dizer que é essa, né? Tá certo aqui, ó. Vou colocar como errado essa questão aqui. Doença Malpé Box que a gente já respondeu, né? A, B e C corretas. Eu acho que empírico para a penicilina cristalina. Radiografia na bronquiolite já falou aqui, já citou. Meio geral de tratamento, né? Já falou também aqui, já apareceu esse cartão. Teste Capur pega o resultado obtido conforme a imagem abaixo, né? Olhando para esses parâmetros. Somo a 204 e divido por 7. Né? Divido por 7. E aí eu tenho a minha idade estacional. De acordo com os parâmetros do nascimento, né? RN com minuto de vida apresenta-se com 90, frequência cardíaca 90, pontua 1. Respiração irregular, pontua 1. Alguma flexão nas extremidades, pontua 1. Cianótico difusamente, pontua 0, né? E alguma coisa ele faz quando está sendo estimulado, né? Essa cianose difusa aqui não pontua nada, né? Acho que é 4 esse Apgar. Respiração irregular, gasping. Alguma flexão nas extremidades, pontua 1. Onde que pontua 2? Ah, tosse ou espirro aqui, ó. Resposta ao catéter na narina. Teste que a orofaringe estiver limpa. Teste depois que a orofaringe estiver limpa, né? A gente faz esse teste com o catéter na narina. Beleza, então. Se o paciente tossir ou chorar, ele vai chorar, né? Provavelmente. Enquanto a sinusite, uma das complicações é a meningite. Se pode tratar com amoxicilina. Febre, cefaleia e sensação de pesadez no rosto. Todas, né? Tipo D. Teste de gravidade. Já falamos aí. Taquipneia. Taquicardia que é a única que me chama a atenção nesse sentido, né? Mas é todas. Taquicardia não faz parte. Acho que já tá suficiente aqui. Tá passando um pouco aqui do que é preciso responder de fato isso aqui. Acho que já tá. Já sabemos já esses critérios também. Aí começa o micoplasma, né? Maior que 5 anos aqui de idade, Streptococcus pneumoniae, começa o micoplasma. Aí eu tenho os outros atípicos, né? Tenho, pode ser viral também, né? Influenza. É, tem os outros atípicos, né? Minha clamídia psittacis. Clamídia psittacis no filho de criador de aves, né? Clamídia pneumoniae aqui. Influenza, adenovírus, parapneumovírus, mas a gente está falando mais basicamente aqui de micoplasma e streptococcus. Definição de bronquiolite, acho que já ficou claro, né?
Mais frequente em meninos aí, uma informação que entra agora pra mim. Vacinação do adolescente. Ah, essa daqui é também uma que tem que chamar atenção. Meningococo, sim, né? Antigripal, sim, porque a gente vai ficar fazendo reforços a cada ano. DT, e aqui essa DT na verdade é DTPA, e HPV. HPV aqui chama atenção. A gente não vai fazer aos 10 anos esse HPV aí, mas todos têm HPV, né? Então alternativa B. Todos têm HPV aí. Quanto à bronquiolite, principal agente etiológico, vírus sitial respiratório, sim. Não. Leve moderada severa. Então A e C, né? Parasitose, tá? Não vi nada ainda. Bom, não vi nada aqui nessas perguntinhas, né? Já estudei parasitose, inclusive faz pouco tempo. Então acho que vai ficar para te começar a fazer os estudos aí de clínica médica amanhã, né? A prova é na segunda-feira. Tem tema que eu ainda nem vi, né? Bom, já vi há bastante tempo, mas ainda nem revi assim. Não vou até filtrar já as questões de quarta parcial de clínica médica, já que eu já tenho separados para adicionar umas a mais e finalizar essa prova, né? Mas acho que já é suficiente aqui usar esses últimos 10 minutos para fazer essa organização. E tá acabando o ano, né? Canseira. Giardíase pode cursar com diarreia intercalada com estranhamento. Sim. Giardíase, o agente é o Giardia lamblia. Não faz sentido que eu seja outro. Tratamento pode ser realizado com nitazoxanida, sim, só que é o mais caro, né? Metronidazol é o mais utilizado. TDA aí. Teste do capurro, incluindo o prematuro, não. Esses aqui são, de fato, os nossos parâmetros. 204 dividido por 7. Só usem RN pré-termo? Não, né? Então só B e C. 6 anos crise asmática com. Aí vai estabelecer crise de conduta, né? Esse aqui é uma crise asmática leve, né? Só no final da expiração. A gente vai fazer beta 2 para ele aí. O paciente com 6 aninhos já consegue puxar usando a bombinha. Então vai facilitar um pouco aí o tratamento. Puxar fazendo a bombinha, vai para casa com prednisona via oral, né? Sempre, né? Salbutamol, 20 cada 20 minutos, né? Para totalizar a primeira hora aí. Dose, 3 doses, Hmax. Que é esse Hmax? 3 horas por hora no máximo. Avaliar 15 minutos depois da última dose. Respondeu, alta com salbutamol inalado e prednisona. Né? Não respondeu, crise moderada, ele cai para cá. Beleza, perfeito. Contraindicações de vacina contra hepatite B. Não tem contraindicações. Isso aqui não tem lá no material que a gente foi proposto para nós, né? Mas a RN nasce deprimida. Eu vou fazer vacina de vírus atenuado? Complicado, né? Menor a 2.000 gramas? Complicado, né? Não tem contraindicação, eu não poderia dizer. É uma vacina de vírus atenuado, então B e C encaixa aí, tem lógica. Clínicas da giardíase, aquela diarreia mais gordurosa, né, com esteatorreia, síndrome de má absorção, dor abdominal, desidratação, perda de peso, vai levar, essa desidratação vai levar a perda de peso. Na tensão imediata, eu sempre não respondo nada de tensão imediata. Vitamina K, vacina contra hepatite B, se administram ambos na coxa direita, não, né? Faz sentido. Ligadura oportuna do cordão quando o RN é vigoroso. Se não me engano aqui, essa indicação, essa prática, melhora depois, né? Num estudo retrospectivo que é inclusive difícil de fazer. A gente observar ali, cria-se uma relação entre a qualidade desse sangue, a qualidade do sangue do bebê que teve esse clamp do cordão oportuno, né? No primeiro, terceiro minuto aí, entre 1 e 3 minutos aí, depois ele foi para a mamãe. Esse paciente aí tem menores níveis de anemia e etc, né? Muito legal. Características clínicas da escarlatina, né? O sinal de Filatov com a minha palidez perioral. Eu vou ter o exantema em lixa, que é aquela pele que fica áspera. Exantema em lixa.
língua em framboesa, né, para entrar aí no diagnóstico diferencial com doença de Kawasaki. Vou ter febre também na escarlatina. O principal bicho é o Streptococcus pyogenes, né? É o meu bicho, na verdade. É, acho que é isso aí. Peteca no palato mole. Tratamento aí com penicilina, né? Penicilina benzatínica dose única. Via intramuscular, menor que 27 kg, 600 mil UI. E maior, 1.200.000 UI. Lembrar dessa febre aqui, nessa característica da febre aqui, né? No 7º dia o paciente nem tem febre mais. Cara anterolateral da coxa esquerda. Aqui é a amoxicilina, o ampicilina e gentamicina. Amoxicilina e gentamicina. Ampicilina e amicacina ou ampicilina e gentamicina, né? Que é o que ela indica mais. Vou colocar aqui genta, ampigenta ou amica. É o que ela utiliza mais. Vacina contra pneumococo se realiza 2, 4 e 12 meses, aí sim, né? No primeiro ano de vida. Então aqui no primeiro ano de vida a gente vai fazer SPR, febre amarela e PCV13. E atualmente contra o pneumococo PCV13. 15 meses, vírus varicela zoster e a hepatite A. Crescimento e desenvolvimento. Controle vesical, primeiro a ser logrado? Não. Controle intestinal, primeiro a ser logrado. O jogo solitário é normal até os 5 anos? E já não, né? Já entra para um... não conheço exatamente essas ideias, mas já entra para um caminho de Asperger aqui. Então, o jogo solitário é normal até os 2 anos. E o controle vesical, primeiro a ser logrado. Aí, C são corretas. Aí, não, aí C não. Acabei de falar controle vesical não é o primeiro a ser logrado. Parece que já deu, né, de falar aqui, né? Cansei, falei demais. E é isso. Suficiente já. É uma crise mais grave, né? Esse paciente vai receber O2, ele vai receber o beta 2 mais LABA, talvez. Um beta 2, que é o LABA. Ele vai receber o SABA, né? Salbutamol, Short Action Beta Agonist, mais o SAMA, né? Que é o bromuro de pratrópio. Vai receber oxigênio com máscara. A gente vai precisar fazer internação, né? Na unidade de cuidado intensivo. Esse bebê aqui vai ser alimentado por sonda nasogástrica, né? Com a frequência respiratória muito elevada. Então todos os diagnósticos aí dele vão ter que ser feitos. Sulfato de magnésio se necessário, né? Que é a nossa última ideia. E aqui dexametasona intramuscular ou endovenoso. Ou metilprednisolona, né? Se eu estiver pensando num caso muito gravíssimo assim, ou se ele não respondeu o dexa. Monitorização aqui, sem dúvida, vai ter que ser realizada. Acho que já foi aqui, capurro. São hipoproteica, é o quachorcor. Existe hipoalbuminemia. Ninho edematizado. Já é um casinho que vem do Med9, né? Ela tem 6 meses, permite rígido. Febre numa ferida, coriza e tosse. Passe, bilança difuso, tertores difuso e fígado e baço palpáveis abaixo do rebote costal. Se bilança é difusa aí, eu acho que é uma crise grave de bronquiolite grave, né? A gente é mais provável VSR. E a conduta aqui é a gente fazer a aspiração dessas secreções, salina hipertônica, né? Monitorização, o paciente vai ser internado, né? Tem que dar uma olhada nos riscos, nas condições de risco. Vamos ver o diagnóstico nutricional dessa criança, vamos ver os diagnósticos vacinais também. Como é que está a amamentação. Bronquiolite pelo VSR, né? O2, aspiração de via aérea, suporte. Na escarlatina, o principal agente causal é o Streptococcus pyogenes. O tratamento se realiza com azitromicina, que é penicilina, né? Então, acho que é só B. Critério de hospitalização na bronquiolite, ST3, menor de 3 meses, nutrição e risco social. Menor de 3 meses, falta de consciência nos pais, que é o nosso risco social.
Nutrição ela já falou que é tudo, para todos, né? Esquema da vacina contra poliomielite é como segue: 2 e 4 meses com IPV, né? Depois 6, 8 meses e 4 anos com OPV, né? C e D corretas. A gente vê. 2 e 4 meses com IPV e depois BOPV, aos 6 meses, 18 e 4 anos. Crescimento e desenvolvimento, barriga cubital aos 6 meses, não, barriga cubital é antes. Pinça radial 7 meses. Pinça radial 7 meses. Rolado não, rolado é antes. Quatro ou 6 meses aqui, na verdade, né? Que ela colocou 6 meses, então fica A e B corretas. Alternativa C, alternativa D. Eu só não coloquei aqui a alternativa correta. Alternativa D. Nota-se que eu já estou bem cansado de responder essas questões aqui. Mas ó, 4, 6 meses é o rolado, né? Então esse aqui tá errado. C tá errada. Barrido cubital, 4, 6 meses, né? Tá aqui dentro. Pinça radial, tá aqui. Pressão base, polegar índice. Base do polegar, índice aqui, né? Pinça radial. Cálculo do Apgar. Frequência, padrão respiratório, frequência cardíaca, resposta, tônus e cor das extremidades. Aparência, né? Cor das extremidades, pulso, que é a frequência cardíaca, respiração, atividade, que é o tônus, e reflexo é o reflexo ao a nossa sondinha ali. Normal 7 e 10 por 5 minutos. Primeiro exame, procurar tocotraumas, síndromes e alterações, né? Tocotraumas vai ser a nossa bossa sanguínea, o nosso cefalohematoma, né? E outra possibilidade também é fratura de omoplata, né? Fratura de clavícula, que é feita numa manobra para fazer para poder retirar o feto, né? 9 e 12 pontos no tal, no bronquiolite, né? Aqui também não faremos corticoides, né? Então vai ser vai ser internação, né? Unidade de cuidado intensivo, vai ser salina hipertônica, né? Nebulização com salina hipertônica, vai ser prednisona não, né? A gente não usa corticoides. Aqui a gente pode utilizar aqui, lançar a mão de oxigenoterapia, né? Para saturar melhor esse paciente. O que a gente pode utilizar mais a bronquiolite? Sonda nasogástrica para poder alimentar ele, né? Sonda nasogástrica aberta dieta zero, hidratação, oxigênio em máscara com reservatório, aspirar secreções e UCI. E aí, ó, para mostrar que acabou o Pomodoro, né? Acabaram os últimos 30 minutos, já estou 1h30 aqui falando, fora tudo que eu falei não não estando aqui gravado nesse vídeo. Olha, na última carta, né? Então a última carta do repasso com as 100 cartas foi respondida aqui em 1h30, né? Isso dá um espaço. E aqui tem outras cartas que eu já respondi também. Isso aqui, na verdade, quando tá aqui marcado daquela maneira, não marca a resposta, né? E eu vou refazer isso daqui, recriar, e vou lá no painel para jogar esses cards aí para responder em janeiro, porque eu quero já retomar ali para voltar para cá em janeiro, podendo participar do serviço da minha professora, né? Vou ver se eu consigo participar do serviço dela, né? Então repasso ali, repasso o final pad, vou filtrar tudo aqui, né? E vou jogar para janeiro
Vamos ver qual a data aqui especificamente. Então aqui vai ser o 1º de janeiro, o 8 de janeiro, 2º de janeiro. Aqui provavelmente vou estar em descanso, né? Acho que aqui já cabe, já uma terça-feira próprio do 33, então. Vamos jogar pro 33. Repasso final. Eu já vou estar bem afiado com essas ideias aqui, vou estar bem afiado para para voltar, né, para participar do serviço dela. E as outras cartas aqui, dos outros repassos aqui, esse aqui eu já vou excluir. As outras cartas aqui do repasse eu vou distribuir ali em janeiro também. Então eu quero dar uma boa estudada em pediatria no início do ano. Uma boa repassada aqui nos temas que já foram visitados por mim em pediatria no início do ano. Para poder fazer uma participação legal ali do serviço da minha professora. Né? Então aqui 92 cartas, vamos tirar um pouco aqui. 92 cartas para o 34. Um pouquinho de carta aqui. Para o 35. Um pouquinho de carta aqui. Opa, estava nesse, né? Agora eu não lembro. Ah tá, dá pra ver pelo a revisar aqui. Ah não, eu trocou pra distraído. Vacilo. Abri aqui o mini. Acho que ainda não dá, né? Então vão ficar 2 aqui distraídos. Como se eu tivesse feito 2 timers distraídos ali. É uma pena, né? Porque eu não tô. Fiz bem concentrado essas ideias aqui. 36 aqui. Mais algumas cartas aqui eu vou pular um dia. 38. 39. 41, pular mais um. E aqui 42, né? Aí eu tô programando aqui para quando vão acontecer, quando eu quero que aconteçam essas cartas aqui no meu all do Anki, né, para não ter que responder isso nesse momento. E quando chegarem esses momentos aqui em janeiro, eu vou ter essas cartas para responder, no momento em que eu quis responder elas, né? Agora a gente está começando o mês de dezembro, então já é em 30 dias, é um bom momento para eu responder essas cartas. Então é isso, acabou, falou. Tomara que esse vídeo não fique tudo cagado e que seja útil para alguém aí. Falta 1h30 para a prova, aí é 1h30 de vídeo.